Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Tocantins para acompanhar como é que estão as atividades de plantio da nova safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Maurício, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Boa tarde, amigos do Notícia Agrícola, e contribuindo um pouquinho com o andamento da safra aqui do nosso estado, aqui do Tocantins. Maurício, como é que estão essas atividades de plantio por aí? O produtor do Tocantins começou essas atividades bastante recentemente, né? Sim, o estado aqui dentro do mês de outubro, nós tivemos muitas poucas chuvas, alguns lugares isolados tivemos chuvas, e a chuva realmente voltou aí na semana passada, né? Na sexta-feira, quinta-feira da semana passada teve alguns episódios, e aí na sexta-feira que teve uma chuva mais generalizada, então muitos dos produtores aí começaram aí o seu plantio aí dentro dessa janela. Se nós analisarmos durante outros períodos, os últimos 2 anos, nós estaríamos bem mais adiantados. Mas numa média em geral do estado do Tocantins, eu diria que nós temos aí um pouquinho atrasado, mas também não é uma situação ainda de perca de janela totalmente, devido à nossa realidade é sempre plantar aí na segunda quinzena de outubro, né, até essa quinzena de novembro. Então, dentro desse contexto aí, nós temos sim atrasado o plantio, mas também numa janela ainda numa realidade aqui para o estado. E Maurício, quais que são as expectativas de vocês para esse ano em termos de área? A gente deve ter um aumento de área plantada com soja em Tocantins? Sim, o estado do Tocantins ele é um estado em franca expansão, né? Muitas áreas de pecuária aí ainda sendo transformado em lavoura. Então a gente sempre tem um aumento aí em torno aí acima de 5%, né? Então esse ano nós estávamos imaginando aí uma janela aí na faixa de 8% devido às grandes áreas aí que foram incorporadas aí e preparadas para entrar no plantio esse ano também, né? Então, aumenta-se um pouquinho a área, a questão também das lavouras ficando cada vez mais preparadas devido a esses aumentos. Todo ano o produtor aumenta um pouco, então as áreas subsequentes elas vão melhorando também o seu nível de produtividade. E aí, falando da produtividade, Maurício, que níveis são a média histórica aí para o estado? E para esse ano a gente pode esperar algo dentro desses patamares? O nível de produção aqui, ó, a média do estado aqui, nós temos dentro da média uma realidade do Brasil, né? O ano passado em torno de 53 sacos a 55 sacos é o que roda a média aqui dentro do estado. Temos áreas com maior potencial, mas devido tendo todas essas áreas com áreas novas, áreas sendo incorporadas, aí, então puxa a média do estado sempre um pouquinho para baixo, porque essas áreas demoram 2 a 3 anos para começar a atingir um nível bom de produtividade, né? E nesse ano não é diferente. Agora, nós fazer uma análise de produtividade tem que andar um pouquinho mais para frente, né? Os investimentos foram feitos, devido aos fertilizantes estar bastante puxado o preço, o produtor ele manteve alguma coisa assim meio que no limite, né, para tentar produzir, mas também não usando altos níveis de fertilizante devido a esses custos muito caros. Com esse contexto, nós acreditamos que a média também fique aí nessa média, dentro dessa média aí do ano passado. Mas o mais importante, o que vai definir mesmo a média é o clima, né? Nós sabemos que a agricultura aí precisa de um clima favorável, a gente precisa de água agora, depois lá na colheita também tem que ter um pouquinho menos chuva, então esse contexto de produtividade é realmente quem vai dar o tom aí de que vai se produzir, vai ser o clima aí dos próximos meses que define realmente, no meu ponto de vista, a produtividade. O produtor faz o dever de casa, faz as suas correções, lógico, como os custos muito caros, onde pôde enxugar, onde pôde segurar um pouquinho, ele segurou, porque um ano muito complicado, muito difícil, né? E com as incertezas todas do mercado e mais ainda a incerteza aí dessa questão política do Brasil que hoje atravessamos.
E pensando no calendário, Maurício, quando é que deve acontecer a colheita dessa soja aí no Tocantins? Olha, nós vamos começar a colheita mais ou menos dentro da dia 10, 15, né, de fevereiro aí que começa, devido a esses plantios agora aí, eles vão começar lá nesse calendário. Já vamos ter uma janela de segunda safra aí um pouco mais apertada. Isso é um fato, né? Então a gente vai ter uma janela mais apertada. Essa semana, ela é uma semana muito crucial para o produtor, né? Então, quem conseguir plantar ainda até dia 10 ainda conseguirá aí fazer parte dessa de segunda safra com vamos dizer assim, com mais segurança, né? Mas com todas essas incertezas, o produtor hoje está trabalhando meio que limitado. Muitas pessoas hoje estão aí olhando essa questão política do Brasil e realmente os trabalhos de campos não estão andando como precisava. Isso é um fato aqui do estado, né? Então a gente está com muita cautela para ver o que vai acontecer nesse contexto aí de começar a colher e começar a planejar aí a segunda safra. E para a gente olhar um pouquinho para o mercado, Maurício, como é que o produtor aí do Tocantins entra nessa nova safra? As vendas avançaram ou a opção tem sido segurar essa comercialização? Não, no contexto geral aqui nós temos uma comercialização muito atrasada, né? Em outros anos estaria bem mais adiantado. Devido a esses últimos anos aí, sempre quem vendeu antecipado aí conseguiu um preço menor que no disponível na hora de colheita. Então, num contexto geral, o produtor deu uma segurada nas vendas. Não sei se isso é bom ou não, mas com quem eu converso, com os produtores da ProSoja aqui do Tocantins, que a gente tem bastante convívio, a grande maioria aí comercializou bem menos que já tinha costumeiro de estar nesse momento do mercado aí comercializado. Agora vamos ver o que vai acontecer com esses preços, né, de dólar, de mercado, o que vai acontecer para ver. É um ano diferente, é um ano de muitas incertezas e cada vez deixa o produtor sempre mais frágil, né, porque você sem ter uma certeza de faturamento, você fica aí à mercê de mercado aí de última hora, e isso não é bom para ninguém. Eu sempre costumo falar, o bom é o produtor ter suas contas, os seus travamentos de custo aí e entrar na safra aí com um planejamento mais adequado. Mas esse ano, aqui no estado, muitos deixaram de fazer esses travamentos devido, né, ao que vinha acontecendo nas últimas safras, e agora com toda essa questão política aí, as incertezas aumentaram muito. Maurício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário inicial de safra aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Quero agradecer o Notícias Agrícolas aí por nós poder passar o que está acontecendo aqui no estado, né? E botar um ponto de interrogação aí para todo o setor produtivo, né? Esse momento que nós estamos passando aí da política, eu acredito que o produtor produtor, enfim, quem está nos escutando, cidadão brasileiro, precisa entender um pouquinho, buscar, ver o que está acontecendo dentro do país e participar. Eu acredito que é um momento único que, de repente, nós não vamos ter mais oportunidade de próprios manifestos que está acontecendo. Então, vamos buscar informação, vamos buscar se aproximar das entidades, de quem está aí nos comandos da cidade e fazer sua parte como cidadão brasileiro. Um grande abraço aí aos amigos do Notícia Agrícola, a todos que nos acompanham. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra no estado. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio da safra de soja 22-23 lá no estado do Tocantins. Maurício destacando que essas atividades já estão atrasadas, trabalhos de semeadura começaram mesmo na última semana em função da demora para a chegada das chuvas e agora próxima semana deve ser crucial para o avanço dessas atividades, inclusive já pensando na segunda safra de milho de 2023, produtor já apreensivo, e o Maurício destacando que esse plantio da soja precisa acontecer até por volta do dia 10 de novembro, para ainda garantir boa janela para a segunda safra lá no ano que vem.
Assim como os trabalhos de plantio, a comercialização também está atrasada lá em Tocantins. O Maurício destacando o receio do produtor, que nos últimos anos fechou negócios antecipados com valores menores do que os que encontrou durante a colheita. Então, nesse ano, a opção tem sido segurar um pouco mais essa comercialização e apostar nesse avanço das vendas somente durante a colheita, que deve começar lá em Tocantins por volta dos dias 10 e 15 de fevereiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também mande o seu like, deixe a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.